Seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318, 37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também estará recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente.
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, seja muito bem-vindo. Manuel, glórias ao nosso Senhor, gratidão pela sua presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença, glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo mais uma oração, sorteando, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas com as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas, oração de número 2, gratidão pela presença, oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença.
E agora, escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus ou Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos livros, dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Você que escolheu o número 1 ímpar e o número 2 par. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 1 ímpar e número 2 par vai meditar no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao capítulo para a meditação do rebanho. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Ruth dá a luz a Obed. Versículo 13, 14, 15 e 16. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele é teu melhor do que os teus filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do rebanho. Ou do livro, perdão. O livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 contém 15 versículos, que diz assim: o proceder conveniente no culto público. Versículo 8, 9, 10 e 11. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem aminosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 20 do livro de João. Capítulo 20 do livro de João contém 21 versículos, que diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem o Senhor Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao livro sorteado. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: Como obter a sabedoria, versículos 5, 6, 7 e 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça ao Senhor Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-o, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponham esse homem que alcançará do Senhor outra coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livros de Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Márcia, Júnior, glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado do livro de Hebreus é o capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Hebreus contém 13 versículos, que diz assim: A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existiriam aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor, gratidão mais uma vez pela presença. E agora eu irei continuar aqui dando alguns recados. Muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimistas nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes de ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á generosamente vos darão. Boa medida recalcada, transbordante, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim, serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor, gratidão mais uma vez pela presença. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições irão e sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma
a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live da Tua igreja virtual, @AIG 1-318-37-300, esta vida que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e receba a sua poderosa transformação e restauração, para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao rebanho, sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui agora ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. O livro é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 16 do livro de Romanos. Capítulo 16. Contém 27 versículos, que diz assim: saudações pessoais. Versículo 3, 4, 5 e 6. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos, que diz assim: o amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, par, e rebanho de número 10, ímpar. Perdão. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Inverti. Vamos agora aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim:
A gratidão de Paulo para com os filipenses. Versículo 10, 11, 12 e 13. Alegre-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas não faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como se de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus princípios são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulo. Livro de Levítico. Vamos aqui ao capítulo sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Levítico. Capítulo 5 do livro de Levítico contém 19 versículos, que diz assim, no versículo 8, 9, 10 e 11. Entrega-os ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele como oferta pelo pecado e lhe descontará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergará sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr à base do altar, e oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos. Então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, abençoados. Iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 milhão. Ajude a você a
as pessoas do seu município e a nós fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertadinha. Glórias ao nosso Senhor, gratidão. Então, abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses 4 com foco no versículo 9 e 19. Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. Segunda, prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. Terceira, prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministérios de sacerdote e reis. Quarta, prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. Quinta, prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. Sexta, nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. Sétima, nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas ou vivê-las, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem reconhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus, ou Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias com o prêmio somado, que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações,
elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção e tudo. Examine Filipenses capítulo 4 com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir do lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus, Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira, do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agora escolha aí, mentalize um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, no final desta live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos dar início agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, o nosso e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. O livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim, no versículo 7, 8, 9 e 10. A prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, e que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos.
e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus o Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo sorteado, capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos, que diz assim: o lar santo, marido e mulher. Versículo 22, 23, 24 e 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perdão. Gratidão, perdão pela a fala. Vamos aqui dar continuidade aqui aos sorteios dos livros. Escolha o número e mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de 1 Pedro. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Capítulo 1 contém 25 versículos, que diz assim: a santidade na vida. Versículo 13, 14, 15 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo traduzida na revelação de Jesus o Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as passões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 contém 15 versículos, que diz assim: o castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolheis. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos, que diz assim: Jonas prega em Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrê-la a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos.
livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos, que diz assim: o anúncio ao chamamento dos gentios. Versículo 4, 5, 6 e 7. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei aos que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e aos que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte do restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Números. Capítulo 5 do livro de Números contém 31 versículos, que diz assim: a lei da restituição. Versículos 5, 6, 7 e 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhes acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então é o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um sorteio. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Tessalonicenses, e o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Contém 17 versículos, que diz assim: ação de graça e exortação. Versículo 13, 14, 15 e 16. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que os também vos chame, mediante do nosso Evangelho, para alcançardes a nossa glória, a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus o Cristo, mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado, livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 1 do livro de Zacarias. Capítulo 1 do livro de Zacarias contém 21 versículos, que diz assim: a primeira visão, os cavalos. Versículos 7, 8, 9 e 10.
No 24º dia do mês, 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Escolha aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Número 13, 1 Timóteo, capítulo 2. Número 16, João, capítulo 20. Número 4, Tiago, capítulo 1. Número 11, Hebreus, capítulo 4. Número 10, Romanos, capítulo 16. Número 17, Malaquias, capítulo 1. Número 14, Filipenses, capítulo 4. Número 1, Sofonias, capítulo 3. Número 9, Levítico, capítulo 5. Número 8, 2 João, capítulo 1. Número 2, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 12, Efésios, capítulo 5. Número 20, 1 Pedro, capítulo 1. Número 5, Amós, capítulo 3. Número 18, Jonas, capítulo 3. Número 15, Miqueias, capítulo 4. Número 19, Números, capítulo 5. Número 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E por último, número 6, Zacarias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição deste vídeo
E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Deus nesta live. Agradeço também ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus por estar presente nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live, que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz.